Olá, querido povo de Deus, Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Estou aqui para fazer mais um vídeo de evangelização e nesse nós vamos tratar do crescimento na vida espiritual, que é algo extremamente importante. E para dar início a esse vídeo, vamos clamar sobre nós a ação do Espírito Santo, traçando sobre nós o sinal da Santa Cruz. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Amém. Assim seja. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos amados irmãos e irmãs, eu quero tratar de um assunto que é de extrema importância para a nossa vida, para a nossa alma, que é o crescimento na vida espiritual. Irmãos, nós estamos vivendo um período de batalha intenso, um período difícil, onde nós somos chamados a viver uma quarentena por conta de um vírus que está circulando, que está trazendo mortes, trazendo algo muito sério para a humanidade. É um vírus que já está rodando o mundo inteiro. E nós precisamos ficar em casa de quarentena, como nos manda os órgãos de saúde e tudo mais. Irmãos, nesse período, é um período na qual nós precisamos utilizá-lo, aproveitá-lo, para que nós possamos crescer na espiritualidade, para que nós possamos ter um crescimento, um progresso espiritual. É preciso nós termos o entendimento e a percepção de aproveitar cada detalhe dessa quarentena, para que a gente possa crescer na perfeição, crescer no amor de Deus, para que assim a gente possa se tornar pessoas melhores e darmos passos e caminharmos realmente no caminho rumo ao céu. Irmãos, e nesse caminho, no crescimento, na vida espiritual, nós temos que prestar atenção nos detalhes. Porque, irmãos, nós temos uma grande tendência a sermos pessoas negativas. E quando a gente olha para a vida espiritual e para santos que atingiram um grau elevado de espiritualidade, a gente tem uma tendência a pensar que aquilo não é para nós, que a gente nunca vai conseguir e que a gente nunca vai atingir esses graus elevados de espiritualidade. Mas, irmãos, esse pensamento é um pensamento diabólico, porque todos nós somos chamados a viver o crescimento espiritual, a viver uma vida de santidade, a viver a perfeição. Irmãos, a palavra de Deus ela vai nos confirmar isso em Mateus capítulo 5, versículo 48, nas palavras do próprio Jesus Cristo, do Mestre, do nosso Senhor Jesus Cristo, na qual ele diz: sede perfeitos como vosso Pai é perfeito. Ou seja, somos chamados a viver um crescimento espiritual, somos chamados a viver essa caminhada, dando um passo um atrás do outro, para que nós possamos assim chegar a graus elevados na perfeição, a graus elevados de espiritualidade. Então, irmãos, em meio a essa caminhada, em meio a essa batalha que vivemos para crescermos na espiritualidade, o demônio vai tentar entrar no meio. Diabo, ele é o diabo, ou seja, diabolo, é aquele que entra no meio, aquele que tenta entrar no meio para causar divisão, para tentar trazer a destruição. Ele vai entrar no meio com palavras negativas, para que a gente possa achar que nós não somos capazes de realmente ter um progresso na vida espiritual. Aí é preciso nós nos estimularmos. Para quê? Para que a gente possa pregar para nós. E o Senhor falava isso para mim em oração. É preciso pregar para si mesmo que a gente pode sim chegar a uma vida de santidade. Então é preciso a gente se estimular para que a gente possa crescer na vida espiritual. E o livro Escola de Perfeição vai falar muito bem disso, quando diz assim, na página 26, o livro Escola de Perfeição, nessa tradução aqui, vai falar na página 26 da seguinte maneira:
quem não se estimula a si mesmo, quem não se esforça para se tornar melhor e mais perfeito, será arrastado pela veemência da concupiscência. Veja, nós precisamos nos estimular. Nós precisamos dizer para nós mesmos, não, eu vou conseguir, eu preciso me esforçar para conseguir. A gente precisa pregar para nós mesmos, se estimular a si mesmo, para que a gente possa atingir os graus mais elevados da espiritualidade, para que a gente não estacione, para que a gente não pare. É preciso nós termos um choque de realidade. É preciso a gente muitas vezes estar diante do espelho e dizer, você vai conseguir, não pare, continue, para que a gente possa continuar dando passos na vida espiritual e crescendo na espiritualidade. Aí veja, quem não se estimula a si mesmo, quem não se esforça, depois do estímulo é o esforço. Eu preciso lutar, eu preciso me aprofundar, eu preciso ter atos de devoção, eu preciso ter atos de amor para com Deus, para que eu possa crescer na vida espiritual. É preciso se esforçar, diz aqui. Quem não se estimula a si mesmo, quem não se esforça para se tornar melhor e mais perfeito, será arrastado. É preciso se esforçar. É preciso lutar para se tornar melhor e mais perfeito. Veja, é o desejo de Deus. É a vontade do Senhor. Isso é a vontade de Deus. Sede perfeito como vosso Pai Celeste é perfeito. Isso é o mandato do Senhor. E nós sabemos que Deus, que nosso Senhor Jesus Cristo, Ele é onisciente. Ele não pode entrar em contradição. Então, Ele não vai pedir, mandar nós fazer alguma coisa que a gente nunca seria capaz de fazer. A perfeição é algo para nós. O crescimento espiritual é para nós. E nós podemos sim crescer na vida espiritual. Então, é preciso se estimular, é preciso se esforçar para ser melhor e ser mais perfeito. Se não, olha o que é que acontece. Será arrastado pela veemência da concupiscência, ou seja, será arrastado pelas más inclinações, será arrastado pelo pecado, será arrastado pelas inclinações que temos. É preciso lutar, se estimular para atingir graus mais elevados, porque se a gente não se estimular e não se esforçar, a gente para. E quem para, e quem não progride, regride. Já dizia Santo Agostinho. Tem aqui também no Escola de Perfeição essa fala de Santo Agostinho, que diz assim: não progredir na vida espiritual é voltar atrás. Quem não dá passos para frente, quem não continua, volta, regride. Irmãos, parar na vida espiritual, parar de se aprofundar, parar de desejar águas mais profundas é regredir, é diminuir. É preciso progredir. Irmãos, olha o que é que diz também aqui no Escola de Perfeição, ainda na página 26. Diz assim: quem não se esforça seriamente quem não se esforça seriamente para progredir nos caminhos de Deus, voltará atrás. E diz assim também: e se exporá a um grande perigo de condenação eterna. Olha o quanto é sério a gente não progredir, não crescer na vida espiritual. Olha o quanto é sério. Olha, eu vou ler aqui de novo para a gente entender melhor. Quem não se esforça seriamente para progredir nos caminhos de Deus, voltará atrás e se exporá, realmente é se expor a um grande perigo de condenação eterna. Ou seja, aquele que não se decide para progredir no caminho, na vida espiritual, corre um sério risco, um grande risco, como diz aqui no Escola de Perfeição. Corre um grande risco de condenação eterna. Irmãos, a gente está falando aqui de pessoas que não quer seguir, que não quer progredir, não quer se esforçar, sofrer realmente as dores que a gente sofre,
as batalhas que a gente sofre no caminho espiritual. Quem não quiser, corre um sério risco de condenação eterna. Nós estamos falando de coisa séria. Espiritualidade é coisa séria. Isso é uma das palavras que mais o meu pai espiritual, o missionário Daniel Silveira, fala para mim, fala para os nossos irmãos da obra missionária. Ele diz assim: espiritualidade é coisa séria, não é brincadeira. Não brinque com a espiritualidade. E realmente é coisa séria. Eu aqui nos meus estudos com o livro Escola de Perfeição, eu tive acesso aqui a vários conteúdos que falam dessa realidade. Veja, alma cristã, não desejas progredir? Olha o que é que diz na Escola de Perfeição. Alma cristã, não desejas progredir? Não queres voltar atrás? Mais uma pergunta. De nenhum modo. Queres então viver, permanecer no estado em que me acho, não me tornar pior nem melhor? Ou seja, aqui tem duas perguntas para você entender melhor, que eu dei uma gaguejada aqui, mas é assim mesmo. Para você entender melhor, duas perguntas. Alma cristã, não desejas progredir? É uma pergunta. Não desejas progredir, alma cristã? Aí diz assim, a resposta: não. Queres voltar atrás? De nenhum modo. Olha a resposta: de nenhum modo. Que queres então? Mais uma pergunta. Viver e permanecer no estado em que me acho, não me tornar pior nem melhor. Aí ele pensa, veja, aquele que responde pensa que dá para ficar parado e continuar da mesma forma e isso não trazer nenhum mal. Aí presta atenção. Pois queres o impossível, no caminho de Deus irás para adiante, aumentando tuas virtudes, ou voltarás para trás, entregando-te aos vícios. Assim se exprime São Bernardo. Veja, a pessoa não quer nem progredir nem regredir. Ela pensa que parando os motores, desligando os motores, vai ficar bom. Irmãos, uma vez o padre Paulo Ricardo deu um exemplo. Você sobe em um avião e lá em cima você para os motores. O que é que vai acontecer? O avião vai cair e vai acontecer uma grande catástrofe. Na vida espiritual é pior ainda. Na vida espiritual é pior. Se você começa a caminhar na vida espiritual, é como um avião. Você começa a decolar, começa a subir no caminho de perfeição, começa a subir na vida espiritual. Se lá pelas tantas você desliga os motores, você vai cair, meu irmão, não tem outra. É tanto que São Bernardo diz que é algo impossível. Queres algo impossível? Então, irmãos, se você está caminhando, se você começou a caminhar no processo, no crescimento espiritual, continue, não pare. Muitas batalhas irão acontecer. Muitas batalhas, muitas lutas, dores, sofrimento, lágrima. A gente vai sofrer bastante, isso é um fato. Eu vou lhe trazer aqui uma notícia boa. Eu costumo dizer que eu sou como Jeremias. Gosto de trazer notícias muitas das vezes ruins para a carne, mas para a alma é algo bom. Você vai sofrer, eu vou sofrer, nós vamos sofrer bastante. Mas lá no final a gente vai ter a nossa recompensa. Lá no final a gente vai ter a nossa recompensa. Qual é o final? Quando a gente entra pela porta da morte e chega ao trono de Deus para viver eternamente com o Senhor no céu. Então, irmão, não pare, progrida, não regrida. Vamos juntos em oração crescer na espiritualidade. Espero que esse vídeo tenha lhe ajudado na sua caminhada, tenha te alimentado na sua vida espiritual. Você que ainda não me segue no Instagram, coloca lá Missionário Lucas de Maria. Você que ainda não se inscreveu no meu canal no YouTube, se inscreva, compartilhe esses vídeos. Vamos juntos evangelizar nesse período difícil de quarentena, mas que a gente sabendo, com um olhar de fé, a gente pode enxergar muitas maravilhas que Deus tem para nós. Deus abençoe a sua vida. Salve Maria Santíssima!